Não há outro como Ele, amém? Eu também quero expressar minha alegria e prazer de poder estar aqui, agradecer ao pastor Ricardo, ao pastor Felipe, que nos receberam tão bem, e a gente se sente em casa. Verdadeiramente a família de Cristo é assim. Não me importo muito com o púlpito de prancha, porque eu estou mais feliz com o barril de pólvora hoje. Estou pensando em trocar a prancha pelo barril de pólvora, que eu achei muito mais gostoso. A gente ama muito vocês, mesmo estando um pouquinho longe, porque a gente sabe da idoneidade dessa igreja, dos pastores dessa igreja, porque a gente conhece a árvore pelos frutos, diz a palavra. E a gente teve a chance de, por quase um ano, conviver com João Paulo e com a Marissa. Um ano, né? Por quase um ano, conviver com João Paulo e com a Marissa. E a gente viu a idoneidade, a paixão que eles têm por Cristo. Isso só é possível porque eles congregam debaixo de uma cobertura santa, pura e verdadeiramente uma árvore boa. A gente ama vocês por eles. E agora Deus me dá o privilégio de amá-los conhecendo. Aproveito para convidá-los. Já convidei o pastor. Os dois pastores vão pregar lá na igreja de Santos. Eu já intimei o pastor Ricardo e o pastor Felipe para que eles preguem lá na igreja. E o dia que eles forem, eu quero que vocês também estejam indo. Se vocês assim puderem, serão recebidos em honra. Amém? A gente teve a chance de conhecer o João Paulo e a Marissa pela vida de um irmão muito querido que me acompanha, que é o Morelo. Já esteve aqui, né? Fique de pé, Morelo. Uma salva de palmas a Jesus. Agora ele está namorando, irmãos. Também me acompanha o Vlad e o Bruno. Fiquem de pé. Foi uma briga. Uma salva de palmas a Jesus pela vida desses amigos preciosos. Quando eu falei que eu ia vir para cá, foi uma briga da igreja, porque todo mundo queria vir. Só que só cabia 4 no carro. Então a gente escolheu os mais próximos de vocês, os que trabalham com o Bruno, com o João e com a Marissa, e acabaram vindo nós 4. Por um tempo nós achávamos que o João Paulo, ele era o amigo imaginário do Morelo. Porque lá é uma igreja muito grande e o João já estava quase 6 meses lá na igreja com a Marissa, e a gente nunca teve um contato com ele. Sei lá, porque por uma jesucidência ele se tornou amigo do Morelo. E aí, o Morelo falava tão bem dele, falava: pastor, você tem que conhecer esse casal é uma bênção, ele vai desenvolver o programa da igreja, ele vai fazer o site da igreja, e eles têm um coração na obra, você precisa conhecer. Mas ele falava tão bem que eu falava que esse cara não existe, é um amigo imaginário seu. Porque ninguém da igreja conhecia o João Paulo e a Marissa, só o Morelo. Até o dia que ele apresentou, e aí eu falei: puxa, que prazer e privilégio, e daquele dia em diante a gente se sente parte da família Filadélfia, e eu sei que também vocês são parte da família Bola de Neve, aqui em Capão, porque nós somos do reino, amém, irmãos? Nós somos do reino. Eu tive hoje o privilégio de poder almoçar com o pastor Ricardo e com o pastor Felipe, e o pastor Ricardo falou para mim: pastor, você tem toda a liberdade essa noite para trazer a mensagem que Deus assim desejar. Ele não precisava nem me dizer isso, porque a presença de Deus nesse lugar já nos traz essa liberdade, amém? Se o culto se encerrasse agora, com esse momento de louvor que a gente teve, eu já iria embora para minha casa pleno, satisfeito e cheio do Espírito Santo. Mas por estarmos aqui na inauguração de um ministério chamado Alta Voltagem, a gente precisa entender um pouco de Mateus capítulo 24. Porque o grande problema que pode acontecer com isso que começa hoje aqui nessa igreja é um dia essa alta voltagem se transformar numa baixa voltagem. E eu acho isso a coisa mais triste que Deus nos livre de viver. Enquanto adorávamos a Deus, eu senti que esse será um grande ministério. Eu queria dizer para o pastor Ricardo, para o pastor Felipe, para a sua esposa, que eu acho que esse vai ser um grande ministério. Enquanto adorávamos ao Senhor, eu queimava isso no meu coração, de entregar isso a vocês. Eu sei que
por algum tempo vai ser aqui dentro da igreja, mas vai chegar um tempo que vocês vão ter que fazer na praça. Nos clubes, nas esquinas. Eu sinto isso, como se Deus vai forjar, preparar vocês, treinar o exército aqui, mas vai chegar uma hora que vai ser um ministério extra-eclesiástico. O alta voltagem vai ter que ser na rua para a multidão ser alcançada por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Hoje você é pioneiro disso. Daqui a alguns anos você vai dizer: eu estava na primeira reunião do alta voltagem. Mateus capítulo 24. Eu acho esse um dos textos mais atuais da Bíblia, porque se você pegar qualquer retrospectiva de televisão, de Globo News, de Band News, no final do ano, e assistir essas retrospectivas de televisão com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, você vai descobrir que esse texto é muito mais atual do que você imagina. Diz assim o versículo 4 de Mateus 24: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerra, mas cuidado, não vos alarmeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Irá se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos entregarão para serem atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar, irão trair-se mutuamente, irão odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E pelo multiplicar da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Vamos ler o 12 de novo. E por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. A gente pode dizer que o 12 é mais ou menos assim: que pelo multiplicar a iniquidade, a alta voltagem de muitos será transformada em baixa voltagem nos últimos dias. E segue assim o texto: mas o que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E este é o evangelho do reino. Diga reino. Não é da religião, é do reino. Diga reino. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Até aí, feche os teus olhos. Se você tiver a Bíblia, coloca a mão sobre ela. Se não, só feche os teus olhos por um instante. Eu sei que você veio essa noite por causa de Jesus. Se alguém te convidou para vir aqui, essa pessoa ama muito você. Mas quem te trouxe aqui nessa noite foi Jesus. Talvez ele tenha usado o convite dessa pessoa, mas a verdade foi ele que te trouxe aqui. E eu sei que ele te ama, e você nem sabe quanto você ama ele. Mas essa noite eu queria que você fechasse os seus olhos em respeito a ele. Toda expectativa que você porventura tenha de algo que eu possa te entregar, pega essa expectativa e leva até Jesus, porque provavelmente eu vou frustrar suas expectativas. Nessa noite ele pode mudar a tua vida, ele pode responder a tua oração, ele pode virar uma página da sua vida. Essa noite ele tem poder para ressuscitar as mortas que já estavam sepultadas na sua vida. É só você chegar diante dele com uma expectativa nele, naquilo que ele é poderoso para fazer. Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque a tua presença está neste lugar.
Nós já pudemos te adorar, Senhor, e os céus se juntaram com a terra e são um nesse lugar essa noite. Os céus e terra são um em ti, Cristo Jesus. Eu me esvazio de mim, Senhor, porque também não tenho nada a dar. É um privilégio poder estar aqui, Senhor, nessa igreja para receber. Deus, como meu coração está feliz em conhecer parte da tua família aqui na terra, da nossa família aqui na terra, e saber que aqui nessa cidade existe um povo tão apaixonado por ti, Senhor. Verdadeiramente a tua presença está entre nós, e a tua presença é mais gostosa que o pecado, Jesus. Tua presença é mais gostosa que o pecado, Senhor. E é por ela que nós viemos. Nós não trocaremos a tua presença por nada que o mundo tem de nos oferecer, porque a tua presença é mais gostosa que o pecado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença. Continua entre nós, com os teus anjos acampados ao nosso redor. Espírito Santo, toca em nós essa noite. Muda a nossa história, Senhor. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, só onde a tua mão pode chegar, Deus. Aqueles que estão pela primeira, segunda, terceira vez nessa casa, que atenderam os convites, Senhor, são as pessoas mais importantes para ti essa noite. Começa por eles e depois na gente, mas primeiro por eles, Senhor. Visita-os, Deus, poderosamente. Pai, o nosso compromisso é dar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós fazemos isso desde já com uma salva de palmas ao teu nome. A única que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Você tem liberdade para adorar o Senhor essa noite, porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Amados, durante todo esse ano eu tenho tentado virar algumas páginas da minha Bíblia, mas eu não tenho conseguido, tenho sido impedido por Deus. Eu tenho tentado pregar algumas outras coisas nesse ano, mas Deus sempre me leva a esse assunto que eu quero abordar essa noite, porque eu entendo que é de extrema necessidade para a igreja que vive nos últimos dias. Esse texto ele é bem claro no seu versículo-chave: pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu acho que esse é o texto-chave para o nosso ministério. Me considero parte do Alta Voltagem, porque se nos últimos tempos o multiplicar da iniquidade continuar na velocidade que está, a alta voltagem de muitos se transformará em baixa voltagem. E quando uma pessoa que está eletrizada pelo Espírito Santo perde a alta voltagem e se transforma numa pessoa de baixa voltagem espiritual, a única coisa que resta para essa pessoa é algo que nós chamamos de religião, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu acho que a religião, ela é o maior inimigo da igreja nos dias de hoje, porque a religião, ela funciona como um pano quente para que a iniquidade esfrie o coração das pessoas. A pessoa, ela está esfriada pelo pecado, ela já não sente mais a presença de Deus, mas porque vive uma vida religiosa, ela acha que está agradando o coração de Deus. E como a igreja tem sofrido, quando eu digo igreja, é a igreja de Jesus na face da terra, como a igreja tem sofrido por causa da religião. Jesus não veio trazer religião, e eu não ia falar sobre isso, mas na hora do almoço a gente tocou nesse assunto, eu falei, eu vou entrar por aí, Jesus, porque ele não veio trazer religião, ele veio trazer relacionamento. Jesus, ele é a resposta do céu ao homem que quer se relacionar com Deus. Ele não veio fundar uma religião, ele veio trazer o reino dele na terra. Se é uma toalha que te atrai para dentro da igreja, todo culto
vai ter que ter uma toalha para você. Se é uma pedrinha que te atrai para dentro da igreja, todo culto vai ter que ter uma pedrinha para você. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso é religião. Se você sapear a tua televisão na madrugada, você vai ver como tem religião na nossa televisão na madrugada, e como as pessoas são atraídas pela religião, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Quem está aqui diz amém? E se é aquilo que atrai a pessoa, se a mensagem é uma mensagem de você vai ser rico, você vai ser próspero, todo culto vai ter que ter uma mensagem: você é rico, você vai ser próspero, porque se é isso que te atraiu, a religião tem que usar isso para te alimentar. No reino de Deus, a única coisa que nos atrai é um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, verdadeiramente você não se apaixonou por uma religião. Não foi uma religião que mudou a tua vida. Não foi a fé evangélica. Não foram doutrinas evangélicas que mudaram a sua vida. Quem mudou a sua vida foi um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. A única coisa que te atrai para dentro da igreja nessa noite de frio é um homem chamado Jesus. A gente veio aqui por causa dele. A gente vive por causa dele. Quem está aqui diz amém? Se há uma situação de passos, de 10 passos da fé, de 20 passos da felicidade, de 40 passos para você ficar rico, você vai depender disso para sempre. Não é errado isso, mas você vai depender disso para sempre, se é isso que te atrai. E eu vejo pessoas vindo para Jesus atraídas por algo que querem receber. Isso é religião, isso é uma visão religiosa de Jesus. E as pessoas chegam nas igrejas, recebem aquilo que elas querem, viram as costas e vão viver a vida. Não entram no reino, não pertencem ao reino. Verdadeiramente Deus não nos chamou para virmos buscar algo dele. Deus nos chamou para buscarmos Ele, e é outra coisa distinta. Alta voltagem, precisa existir paixão, e você só consegue se apaixonar por aquilo que você quer para você. Eu quero Jesus para mim, por isso eu tenho que viver uma alta voltagem para atraí-lo e para buscá-lo. Quem está aqui diz amém? A religião, ela não tem interesse na cura da pessoa, porque a religião, ela depende da doença da pessoa para ela existir. Qualquer religião, inclusive a evangélica, ela não tem interesse em que a pessoa seja curada, porque se a pessoa for curada, a pessoa vira as costas e vai embora. Então a religião depende que a pessoa fique doente, e a religião aprisiona a pessoa, seja ela qual for. Ah, você quer isso? Então você acende uma vela. Você quer aquilo? Agora você sacrifica uma galinha. Agora você não adianta mais sacrificar uma galinha, agora você tem que matar um boi na encruzilhada. Agora já não dá mais. Então você fica dependente daquilo, porque tudo que você quer, a religião te promete que você vai alcançar. Ah, mas se você quer isso, faça isso. Se você quer aquilo, faça aquilo. Se você quer isso, se ajoelhe, carrega uma cruz nas costas. A religião, ela tenta atender a carência da pessoa, mas na verdade ela não tem interesse em que a pessoa seja curada. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o interesse de Jesus é curar a sua vida. O interesse do reino de Deus não é aprisionar você, porque Ele quer que você o busque, mesmo sem depender de receber algo dele. Busque apenas por aquilo que Ele é, mas não por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer grandes coisas. Quem está aqui diz amém? Mas a gente não está aqui por isso, a gente está aqui por causa dele. A gente quer Ele, a presença dele. Isso é reino de Deus. Amém? A religião, ela é dominadora. Estou dizendo isso, e eu trouxe no final do culto, aqueles que quiserem, vai ter os irmãos ali, já dei um para o pastor de presente, um livro que nós fizemos de uma missão que fizemos para a Índia, um livro de imagens, altamente evangelístico esse livro. Nós temos uma igreja lá na cidade de Bangalore, e a gente foi fazer o casamento do pastor, e cobrimos
essa viagem com essas imagens e pudemos entrar no centro religioso do hinduísmo no mundo, uma cidade chamada Varanasi, uma cidade de 3.000 anos. E ali a gente viu uma nação religiosa, uma nação adoradora, que adora os seus 3 milhões de deuses, que adoram os seus animais, porque creem que os seus animais são parte das suas famílias reencarnadas. A gente viu pessoas religiosamente adoradoras, que às 6 horas da manhã entram no rio gelado para tomar banho, para purificar a alma. Pessoas que são dominadas por uma religião, porque a religião domina a mente das pessoas. E por causa desse domínio que a religião exerce nas pessoas, a religião ela produz admiradores. E todas as pessoas que eu vi na Índia e que eu vejo no Brasil, que estão debaixo de uma visão religiosa, elas se transformam em admiradores. O reino de Deus é diferente, porque o reino de Deus, ele não produz admiradores. O reino de Deus, ele produz discípulos. É outra história. Quem está aqui diz amém? Eu não preciso que você fale como mim, como eu falo. Não preciso que você me copie. Eu não preciso que você haja como eu ajo. Você pode me admirar, mas você não precisa me copiar. Na verdade, o que eu quero é que você seja discipulador de Cristo, discípulo de Cristo. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, não é para você me copiar, é para você copiar aquilo que eu estou copiando. Eu estou copiando Jesus. Eu estou formando discípulos, porque o reino forma discípulos. A religião forma adoradores. Com todo respeito a todas as religiões, mas essa é uma verdade. Eu admiro Maria, eu admiro José, eu admiro os animais, eu admiro um rio sujo, eu admiro Buda. A pessoa se transforma num admirador, porque a religião ela é extremamente dominadora. Agora Cristo é diferente, porque Cristo te faz discípulo dele. O reino produz aquilo que Jesus veio. Ele disse: se vocês me seguirem, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, porque vocês vão ser discípulos. Quem está aqui diz amém? A religião, ela não se quebra com oração. Não adianta eu encontrar uma pessoa religiosa e querer orar por essa pessoa, porque a religião ela só quebra com confronto. Eu me lembrava de um dos nossos guias, e esse guia, ele me levava pelas ruas de Varanasi, mostrando os templos, explicando pra gente. Eu me lembrava isso na hora do almoço, que eu falei, cara, eu preciso falar de Jesus para esse cara. Eu sou obrigado a falar de Jesus para ele. Tudo bem, ele está aqui como guia, ele foi contratado. Sem ele a gente não entraria nos lugares que nós entramos para fazer as matérias. A gente entrou em centros religiosos de hinduísmo, onde meninos estão sendo preparados para serem sacerdotes hindus. Sem ele a gente não conseguiria fazer aquilo. Mas em um determinado momento eu parei do lado dele e disse para ele, não me lembro o nome dele, mas falei para ele: você conhece Jesus? Falei para ele. Ele disse assim para mim: Jesus, eu conheço. Ele foi um homem. O que eu sei de Jesus, ele disse para mim, é que ele foi um homem bom e justo quando andou sobre a terra. Olha a fama de Jesus, hein? Homem bom e justo. E eu falei para ele assim, cara, eu queria orar por ele. E eu falei para ele assim: você sabia que esse homem bom e justo morreu por você? Se ele falasse assim, não, e desse uma abertura, eu já ia falar, então eu queria orar por você. Eu falei, vou ganhar uma alma aqui, pelo menos. Mas ele olhou para mim e com ira no coração, ele disse assim: eu não sei, e também não precisa me dizer, porque eu tenho os meus deuses e eu vou buscá-los até o final da minha vida. Me cortou assim, ó. Eu falei para ele, Deus, pensei comigo, Deus, como se quebra isso? Isso não se quebra com oração, porque a religião não se quebra com oração, a religião só se quebra com confronto. Elias subiu no Monte Carmelo para confrontar
confrontar os profetas de Baal, ele não subiu para orar pelos profetas de Baal, ele subiu para confrontar os profetas de Baal. E a verdade, quando você encontra uma pessoa religiosa, não adianta você querer orar por ela. A verdade é que o reino de Deus que está manifesto na sua vida tem que confrontar a religião. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: cara, aconteceu alguma coisa com você, você está diferente, você está com um brilho diferente. Quem já ouviu isso aqui? Levante a mão. Tem um brilho no seu olho. O que aconteceu com você? Você mudou. E talvez alguns digam: você está frequentando lá a igreja, Filadélfia, te fizeram uma lavagem cerebral? Quem já ouviu isso aqui? Te fizeram uma lavagem cerebral. Isso é uma mente religiosa que está te dizendo isso. E o reino manifesto na sua vida tem que confrontar isso. Dizer: não, o que aconteceu é que eu me apaixonei por Jesus e Ele mudou minha vida. E o brilho que você está vendo não é meu, é o brilho dele em mim. Quem está aqui diz amém? Isso é o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, quando o Ministério Alta Voltagem fizer seu primeiro culto nessa pracinha que eu passei aqui, vai acender uma luz nessa cidade que vai confrontar a religião. Os religiosos não vão gostar, talvez eles vão julgar, talvez até apedrejar, como lemos em Mateus 24. Mas não se preocupe, porque quando o reino de Deus chega, o inferno tem que sair. Amém? É uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Sabe, quando a igreja Bola de Neve começou, contava isso para o pastor hoje, a gente recebeu muita pedra. Até hoje a gente recebe algumas, mas hoje não tanto, pelos frutos que Deus fez com que aparecesse. Uma igreja jovem, bonita como essa, que o púlpito é uma prancha. E quando essa igreja chegava numa cidade, as pessoas diziam assim: puxa, chegou a igreja das portas largas. Eles apagam a luz, eu vi que vocês apagam também. Eles falavam: vira danceteria na hora do culto. Outro dia um querido pastor falou na rádio: o pastor chega de patins no culto. Eu falei: patins? Ou pelo menos skate. O cara botou patins no pé. Nunca cheguei de patins, nem cheguei de skate. Mas ele quer falar, fala que pelo menos o skate. Vai tirar de patinador, né? A gente recebeu muitas pedras. Mas quando o reino de Deus disse pra gente: nunca se defendam, porque o reino de Deus começa a se manifestar. O reino de Deus começa a se manifestar. E quando o reino de Deus se manifesta, o reino avança e o inferno retrocede. Amém? Levante sua mão direita bem alto. Que o reino de Deus avance para a direita e para a esquerda na sua vida. E que o inferno retroceda da esquerda e da direita. E que por onde você vá, a partir dessa noite, você leve essa alta voltagem do reino. A alta voltagem que acende a luz do reino. E seja luz na terra e sal na terra. Quem crê diz amém? Amém. Receba aí, aleluia. A religião, ela produz sofisma na mente. Diga sofisma. Te explico o que é sofisma. Sofismas são duas verdades usadas para fazer uma mentira. Por exemplo, é uma verdade: Deus está nesse lugar, sim ou não? É uma verdade: o Moreno é um homem de Deus, sim ou não? Vocês não falaram com muita convicção, né? Talvez vocês não conheçam a vida dele, mas os irmãos e santos, é uma verdade que ele é um homem de Deus? Agora, é verdade eu dizer que Deus só está nesse lugar porque o Moreno está nesse lugar essa noite? Sim ou não? Alguém falou é. Se alguém falou é porque em algum momento entrou um sofisma na sua mente. Você começou a crer
que duas verdades formam uma mentira. E a religião, ela usa o sofisma na mente. Olha para cá. A religião, ela usa o sofisma na mente. A religião diz assim: olha, eu dependo que você venha aqui. E para que eu te aprisione, eu vou dizer: você depende de mim. Deus só vem aqui porque eu estou aqui. Isso é religião, não tem nada a ver. Antes de você chegar, Jesus já estava aqui. A Bíblia diz: onde dois ou mais estão reunidos o nome dele, ele ali está. Quem está aqui diz amém? Então todo sofisma que a religião tenta trazer para aprisionar as pessoas, o reino de Deus tem que confrontar. Não só vai dar certo, irmão, se você entrar com o pé direito no teu ano. Quem disse que isso é verdade? Outro dia, vou dizer outro dia aconselhando um querido filho, ele me disse: pastor, eu fiz uma lista da irmã que eu quero casar. Aleluia. Aí eu gostei do começo da conversa. Falei: é mesmo, irmão? Posso ver a lista? Claro, pastor. Crendo ele que eu ia orar e profetizar, né? E eu li a lista, falei: nossa, só escolheu coisa boa, hein, meu? Você acha que o pacote só vem coisa boa? Eu falei para ele: só deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer isso? Ou você quer o que Deus tem preparado para você? Comecei a entrar um pouco mais no coração dele ali, né? Falei para ele: porque deixa eu te explicar uma coisa. Deus não tem obrigação de responder a tua lista. Deus, Ele quer te abençoar. Mas e se Ele tiver uma pessoa separada diferente da sua lista? Você não vai querer receber? Você quer o que você quer ou você quer o que Deus tem separado para você? Ele ficou assustado olhando para mim assim, com um sorriso amarelo. E eu falei para ele assim: o que Deus tem separado para você, com a lista na mão, os seus olhos não viram, o seu ouvido não ouviu, e jamais penetrou no teu coração. É muito maior que isso. Quem está aqui diz amém? Solteiros, levante a mão. Eu tenho uma unção de desencalho. Você tem que levantar a mão. Você ficar com a mão tímida assim, você vai ficar 10 anos encalhado, meu filho. Solteiros, levante a mão. As duas. Quem é solteirão, levanta as duas. Deus vai abençoar. Você já está com a mão baixada. Aleluia. Deus vai te abençoar esse ano, hein? O ano que vem é quando Deus tem separado. Mas não rotule aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que o que você tem sonhado. Lá na igreja, na cidade de Santos, eu sou o pastor que mais faz casamento fácil. Eu até ganhei uma declaração do cartório. O cartório mandou para mim: pastor, você casa tanta pessoa? Com critério, com critério. A gente não põe a mão onde Deus não abençoa. A gente não é pastor que é contratado para fazer casamento, tá? A gente só põe a mão onde Deus está botando a mão, com critério, com critério. Mas por que há essa fluidez? Por que pessoas têm realizado seus sonhos? Porque não têm prendido a sua mente em sofismas. Você tem que libertar a tua mente de qualquer sofisma. Nessa noite, põe a mão sobre o teu cabeção aí. Quem está de capacete, põe a mão. Falaram que não arrumaram o capacete do tamanho da minha cabeça. E eu arrumar um orelhão, falaram, para botar na minha cabeça. Senhor Jesus, liberta a nossa mente de todo sofisma. Se porventura a religião tentou apagar a alta voltagem de nós, trazendo iniquidade, esfriando o nosso amor, a nossa voltagem, nessa noite nós arrancamos todo sofisma da nossa mente e declaramos, Deus, que a nossa mente está livre para receber aquilo que o Senhor tem separado para nós. Quem crê, amém? Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Posso ir um pouco mais fundo? Não? O reino de Deus, ele governa pessoas. A religião governa pessoas. E o reino de Deus, ele governa a favor das pessoas. Deixa eu te dizer algo, olha para cá. Sabe, você não pertence a mim.
Você pertence a Jesus. Só que as coisas estão tão invertidas nos últimos dias, nos dias em que vivemos, em que as pessoas, elas governam pessoas e são governadas pelas coisas. Lá no livro de Gênesis, Deus disse assim: governem todas as coisas, dominem sobre todas as coisas. Diga coisa. Coisa é coisa, pessoa é pessoa. Nos dias de hoje, a coisa se inverteu. As pessoas dominam pessoas e são dominadas pelas coisas. As coisas se inverteram, porque há uma necessidade da pessoa de ter uma coisa, seja lá o que for, um carro, por exemplo. Ela domina pessoas, atropela princípios, domina situações, porque ela está dominada pelo desejo de ter uma coisa. O desejo de ter coisas domina o coração das pessoas, e as pessoas fazem de tudo, dominam os outros. A igreja, Deus deu autoridade aos líderes da igreja, aos apóstolos, aos profetas, aos pastores, aos mestres, aos evangelistas, não para governar pessoas, mas para governar a favor das pessoas, porque a gente pertence a Jesus, amém? 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 Então todas as vezes que você se sente dominando uma pessoa, não é o reino que está agindo na sua vida, mas é um espírito de religião. Porque ninguém te obrigou a vir aqui essa noite, ninguém atirou uma arma na sua cabeça para você vir aqui essa noite, ninguém te obrigou a estar nessa situação que você está. Então, toda vez que você vive no reino, você tem que entender que você precisa dominar as coisas e exercer o governo a favor das pessoas. Puxa Deus, eu queria tanto ter isso, mas eu não vou passar por cima de princípios, eu não vou rasgar a Bíblia para conseguir isso, eu não vou desobedecer aos meus pastores, porque os meus pastores, eles não estão governando a minha vida, eles estão governando a favor da minha vida. Quem está aqui diz amém? Amém. Solteiros, preste atenção. Toda vez que você vier falar com o nosso amado pastor: pastor, eu quero namorar, e o pastor virar para você e falar assim: ore 2 anos para a gente ver se é de Deus. Sabe o que ele está fazendo? Se você não é se você não é do reino, se você é da religião, sabe o que vai acontecer? Você vai falar: o pastor está querendo mandar em mim, eu sei o que é melhor para a minha vida, deixa que eu decido. Isso é religião, cara. Agora, se você é do reino, você vai dizer assim: ele não está me dominando, ele está usando o governo de Deus a favor de mim. É diferente. Porque talvez você não precise orar os 2 anos, mas naqueles 6 primeiros meses, Deus te mostre que aquilo que você esperava não era nada daquilo que você esperava, e Deus usou aquele tempo para abrir os seus olhos. Quem está aqui diz amém? Amém. Por isso o governo de Deus é a favor de você. Mas pastor, outro dia chegou um empresário para mim e disse assim: cara, eu estou obrigado por uma proposta que eu recebi, eu tenho que responder essa proposta até amanhã cedo, porque se eu não responder essa proposta eu vou perder esse negócio. Falei para ele: mas por que tanta pressa? Ele falou assim: o cara que me fez a proposta está me apressando. Ele falou que se amanhã até às 10 horas eu não responder, eu vou perder o negócio, pastor. Eu falei para ele: você precisa de tempo para orar. Ele disse assim: eu não tenho tempo. Eu falei para ele: então o negócio não é de Deus, porque se é de Deus, você vai pedir um tempo para orar e a pessoa vai esperar, porque se é de Deus, o diabo não vai te roubar. Porque eu não estou mandando a pessoa fazer uma coisa, não é pau mandado meu, eu estou usando o governo de Deus a favor daquela causa. E a pessoa disse: é verdade, pastor. E ele ligou para aquele cara e disse assim: olha, eu não decido nada a queima-roupa, eu preciso de pelo menos 3 dias, porque o sócio majoritário da minha empresa precisa ser consultado. Ele disse que o sócio, ele não disse que o sócio era Jesus, mas o sócio era Jesus, né?
Ele diz assim: eu preciso consultar Jesus, e ele é o sócio majoritário aqui da minha empresa. Eu não posso decidir sem consultar aquele que é dono de 99% da empresa. E o cara virou para ele então e disse assim: então o negócio não vai ser seu. Ele disse: ok, passe para outro. E veio celebrando e disse: pastor, eu sei que Deus me deu um grande avivamento, um grande livramento. Se passar algum tempo e se descobriu que aquele cara era o maior estelionatário da cidade, Deus guarda os seus que estão debaixo do reino, não da religião. O cara podia ter torcido o nariz, irmão, ter saído dali dizendo assim: pô, o pastor está querendo mandar em mim agora, ele vai pagar as minhas contas, a igreja vai pagar as minhas contas, eu vou crescer o meu negócio 100 vezes mais se eu fechar esse negócio. É um sonho para mim. Quem está aqui diz amém. O reino de Deus governa a favor das pessoas. Amém? Abre a palavra do Senhor no livro de Filipenses capítulo 3. Porque na verdade agora eu vou começar a pregar. Amém? Agora vai começar a mensagem. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, porque não é penoso a mim escrever estas coisas, isso é para que vos dê segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo 2 de novo. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e dos da falsa circuncisão. Olha para cá. O apóstolo Paulo está olhando para a igreja e está dizendo assim: olha, nos últimos tempos, pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele está falando nos últimos dias, porque a oferta do pecado vai ser tanta, a alta voltagem de muitos se transformará em baixa voltagem. Ele diz assim: não me é penoso escrever. Eu vou parafrasear ele, vou dizer assim: não me é penoso dizer isso a vocês, porque eu não vou escrever, eu vou dizer. Ele diz assim: eu vou dizer isso para que não haja pessoas entre nós que digam: nunca ninguém me avisou disso. É isso que ele está dizendo. Eu vou avisar a igreja já o que vai acontecer nesses tempos, para que você nunca diga que nunca ninguém te avisou. Está dizendo assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está dizendo 3 tipos de pessoas que estão inseridas dentro da religião, que são alcançadas ou atingidas por essa nuvem religiosa. Primeiro tipo de pessoas são os cães. E os cães aqui não tem nada a ver com cachorro, tá? Cães aqui é um tipo de pessoa. Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica mentira. Cão aqui é um tipo de pessoa. Eu vou te dizer que tipo de pessoa é. Quem está procurando, anote isso. Demorei 15 anos para descobrir isso, que eu vou dizer para você em 5 minutos agora, antes a gente orar e encerrar. Os cães são os que lambem a ferida, porque não tem interesse que a ferida seja curada. Diga ai. Passa o cinto de segurança assim na cadeira agora, vai. Porque agora nós vamos voar. Os cães são os religiosos, sejam eles de qualquer religião, ou de qualquer tamanho, ou de qualquer título, líderes ou não líderes, mas os que lambem a ferida, porque não tem interesse em que a ferida seja curada. Isso é um religioso. Por exemplo, se você me chamar amanhã para tomar um café da manhã na sua casa, como eu não ouvi nenhum amém, eu vou tomar na padaria. Se você me chamar para tomar um café da manhã na sua casa, eu vou fazer uma visita na sua casa amanhã. Amém? Você pode falar: puxa,
pastor Eric é um cara tão legal, obrigado pelo legal. Ele vai vir amanhã cedo aqui em casa. Aí a mulher fala para o marido: a gente tem que esconder algumas coisas aqui. Pega aquela pirâmide e esconde. Pega o elefante que está na porta, o alho que está pendurado, a Bíblia que está aberta no Salmo 91 com um galho de arruda. Esconde. Esconde. Pega a sujeira. Levanta o tapete, joga a sujeira embaixo, fecha o tapete. Sabe o que vai acontecer? Eu vou lá te visitar, eu vou tomar um café com você, e eu nem vou descobrir o que acontece na sua casa. Nunca vou saber do que acontece lá. Sabe por quê? Porque eu visitei a sua casa, e a ferida que está aberta, você escondeu, você lambeu a ferida. Isso é religião. O reino de Deus é diferente, porque Jesus, Ele não visita você, Ele habita em você. E assim, você pode esconder a sujeira de quem te visita, mas você não consegue esconder a sujeira de quem mora na casa. A esposa sabe que ali tem sujeira, o marido sabe que debaixo do tapete tem sujeira. Então o religioso é o que esconde a ferida, que lambe a ferida, porque ele não quer ser curado. Agora o homem e a mulher do reino é o que diz: cara, eu quero ser curado, eu não aguento mais isso, eu vou expor a minha ferida, eu não vou esconder mais o meu pecado, eu não vou mais levantar o tapete, porque eu não quero que Jesus visite a minha vida, eu quero que Jesus habite dentro de mim. Quem está aqui diz amém? Quem quer isso aqui diz amém? Jesus habite dentro de mim. Então, Jesus, eu quero que a minha casa seja limpa, que a minha vida seja limpa contigo. Então, cara, se tem alguma coisa que eu preciso te mostrar, que nem eu sei, me mostra, porque eu posso te mostrar, Senhor. Se o meu computador tem me levado a pecar, eu não vou ficar no meio dessa ferida. Eu vou chegar para os meus pastores, para os meus líderes, eu vou confessar. Essa carência sentimental tem destruído as minhas emoções. Eu não vou ficar lambendo essa ferida, eu vou expor essa ferida. Se eu tenho algo que eu tenho que contar para alguém, algo que eu cometi que eu tenho que contar para alguém, eu vou procurar, porque eu não entrei por uma religião, eu entrei para o reino de Deus. Toda vez que o reino de Deus se manifesta através de avivamentos na face da terra, as pessoas ficam tão desesperadas, diz os historiadores, que eles vão na delegacia confessar pecado. E quando o reino de Deus chega, a pessoa, ela quer expor a ferida, ela não quer mais esconder. Eu quero dar um jeito na minha vida, eu não quero esconder mais isso. Mas é uma área delicada, pastor, porque quando eu era criança eu fui abusado, é uma área delicada, nem eu quero lembrar daquilo. Mas quando você entra no reino, você descobre que aquela ferida que você acha que estava cicatrizada, ela está aberta, sangrando ainda. Você tem que dizer assim: Deus, cura minha ferida. Talvez você não se esqueça daquilo que cometeram contra você, mas quando você olha, já não é mais uma ferida aberta, é uma cicatriz fechada. E é uma cicatriz que te leva para a glória de Deus, que você pode levantar essa cicatriz e dizer assim: eu era assim, mas Jesus me curou, Ele mudou a minha vida. Não foi uma religião, não foi as doutrinas evangélicas, foi Ele que me curou. Mas essa cura começou quando eu decidi parar de lamber a minha ferida e expor ela. E quem está aqui diz amém? Uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela é tão alta voltagem, ela é tão alta voltagem, que ela põe o cão, o que lambe a ferida, o que está escondendo o pecado, junto com o feiticeiro, o adúltero, o homicida, o idólatra e o que ama e pratica mentira. E ainda ele põe esse fora do céu, ficarão de fora. Por isso que Jesus disse que nos últimos dias muitos
quando ele retornar, muitos chegarão a ele e dirão assim: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos a obra. E ele vai dizer: nem os conheço, apartai de mim. Que são pessoas que são cães, que lambem a ferida. Sabe, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela ficar dentro de uma igreja e não ser do reino de Deus. Porque sabe, o inimigo, o diabo, o capiroto, seja lá como você queira chamá-lo, ele não se importa muito em te tirar de dentro da igreja. O que ele importa é em te paralisar. Se você ficar dentro da igreja paralisado, cheio de ferida, lambendo a ferida, você vai ficar anos dentro da igreja, a sua vida não vai mudar, e você corre um sério risco de chegar um dia diante do céu e descobrir que você ficou fora. Mas se o reino de Deus vos é apresentado, como nessa igreja aqui se o reino de Deus vos é apresentado, manifesta a sua ferida para Deus. Deus é fiel para curar, amém? Deus é fiel para curar. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Quer saber o que é mau obreiro? Não? Então tá bom. Passa o cinto de segurança aí. Nós vamos voar. O mau obreiro não é o obreiro que trabalha na igreja e faz as coisas erradas. O mau obreiro é o homem ou a mulher que conhece a verdade e não tem compromisso com a verdade. Esse é o mau obreiro. Esse é o mau obreiro. Vira para o lado e diz assim: irmão, cuidado, que agora eu acho que vai falar de você. Sabe por que eu estou te falando isso? Você repetir isso? Não porque você é papagaio de pirata. Sabe por quê? Porque quantas pessoas você falou de Jesus no ano de 2012? Você conhece a verdade, você tem um compromisso com a verdade. Jesus é a verdade. Agora, pastor, eu nem sei falar de Jesus. Aquela frase, Jesus te ama, ainda funciona nos dias de hoje. Ainda funciona. Diga só isso, que seja só isso. Mas pastor, e se começarem a me perguntar, o que eu faço? Pega o telefone do pastor, liga para o pastor e põe o pastor para falar com a pessoa? Não faça isso com o pastor, tá? Você pode só falar: Jesus te ama. E talvez eu não tenha todas as respostas que você quer, mas se você começar a buscar Ele, Ele vai te dar todas as respostas. Só isso. Às vezes na fila do banco a pessoa vira para você atrás e começa a reclamar do mundo, da Dilma Rousseff, e fala, e amaldiçoa a cidade. E você tem a verdade, conhece a verdade, fica olhando para a pessoa e fica balançando a cabeça assim, ó, concordando. Libera só uma palavra, fala: puxa, eu estou percebendo que para você tudo está ruim, mas tem uma pessoa que te ama, o nome dele é Jesus. Só isso. Só isso. Que nem eu falei para aquele indiano, eu falei: cara, você sabia que esse homem justo e honesto que você disse que você conhece, morreu por você? Só isso. Só isso. Já está bom. Quem está aqui diz amém? Amém. Se você se comprometer em ser um bom obreiro, essa igreja já está pequena, vai ficar mais ainda. Se você se comprometer a ser um bom obreiro, você não vai ter vergonha de um dia levar o alta voltagem para a pracinha e começar a pregar o evangelho na pracinha e começar a ganhar a cidade de Capão para Jesus. Quem está aqui diz amém? Agora, o mau obreiro, ele é o que não tem um compromisso com a verdade. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quem quiser acompanhar, acompanha. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho, não me envergonho de ir para a pracinha pregar o evangelho, pois o poder de Deus é para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora presta atenção, versículo 18:
Pois do céu é revelada a ira de Deus contra a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E aí? O céu se ira com a pessoa que conhece a verdade e não fala da verdade. O céu se ira com uma igreja que começa só a olhar para dentro e deixa de olhar para fora. O céu se ira com isso, diz a palavra, porque as pessoas se transformam em bons obreiros, estão no ministério da injustiça, diz a palavra, estão sendo injustos, ingratos com Deus, porque aquele que recebeu o perdão de Deus, aquele que recebeu o amor de Deus, tem a obrigação de falar desse amor para outra pessoa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem ainda precisa que a casa seja alcançada por Cristo Jesus? Levante a mão. Você tem que ser um bom obreiro lá dentro, um obreiro de verdade na sua casa. Mas pastor, por que a minha casa ainda não se converteu? Que talvez você não tenha sido um obreiro, um bom obreiro. Um bom obreiro. Porque se você se converteu e a sua vida não mudou, seus pais continuam olhando para você, continuam te achando a mesma pessoa. Se você continua chegando tarde, e agora você diz assim: eu não estou mais na balada, mas eu estou na vigília. E se você continua gritando, usando a louça e não lavando, diga: fala, Deus. Achando que a sua mãe é empregada. Se você continua assim, que bom obreiro de verdade você tem sido. Tua família olha para ele e fala: cara, antes ele chegava 2 horas da balada, e agora ele chega 2 horas da igreja. Ele continua falando palavrão, assistindo televisão, não trabalha, não quer produzir, continua gritando com a mãe, continua desobediente. Que reino entrou na vida dele? Agora, quando uma pessoa muda, é uma pulga atrás da orelha da família, dizendo: meu Deus, me leva naquele lugar que você foi, porque você era um tranqueira e agora você é uma nova pessoa. É ou não é? Pessoal, pelo amor de Deus, me leva nessa igreja, porque se você ficou assim, imagina como eu vou ficar depois desse lava-rápido espiritual. Esse é o cara do reino, é o bom obreiro, que não se envergonha da verdade. Diz assim: cara, a minha verdade, talvez eu não sei falar de coisas de Bíblia, talvez eu não tenha muita doutrina dentro de mim ainda, porque eu estou começando agora. Mas eu tenho uma verdade dentro de mim. A minha verdade é que Jesus me mudou. E dessa verdade eu posso falar. Eu não preciso saber muito para falar. Só preciso saber de quem eu era e quem eu sou hoje para Cristo. E se essa é a minha verdade, eu tenho um compromisso com a verdade. Jesus me mudou. Quem está aqui diz amém? Você precisa alcançar as pessoas. A igreja não precisa de você. Você precisa alcançar as pessoas. Porque senão você entra aqui acautelado dos maus obreiros. Mas puxa, a igreja vai ter uma programação uma vez por mês. Isso vai fazer essa obra na cidade de Capão. Só vai fazer essa obra se você fizer a sua também. Porque a igreja tem a obra dela, e você, como igreja viva, tem a sua obra que precisa ser feita. Você precisa alcançar as pessoas. Quem está aqui diz amém? Amém. Eu, esses dias, recebi um pai de uma criança da igreja. A mãe, eles não são casados, a mãe é membro da igreja, é filha nossa, e o filhinho está lá. Só que o marido está preso na cadeia, o pai do menino está preso na cadeia, e ele era um dos 3 principais líderes do PCC no estado de São Paulo. E o menininho está na igreja. E o menininho tem... Quantos anos tem o Dudu? 3 anos? 4 anos? 4 anos. O Dudu começou a falar do amor de Deus para o pai, por cartinha. O pai saiu naquela saidinha que a cadeia faz no final do ano, veio na igreja. O cara do PCC, irmãos. Quando eu vi, eu falei: esse vai ser um grande homem de Deus. Ele veio, me deu um abraço, e no meu ouvido ele falou assim: pastor,
obrigado por aquilo que você tem feito pelo meu filho. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Sabe qual era a profissão do primeiro cara que entrou no céu? Ele era um ladrão. Tem jeito para você também, falei para ele. Botei uma pulga atrás da orelha dele, irmãos. Quem está aqui também? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos. Agora, aquele que se sente ou quer deixar-se sentir amado por Deus é alcançado por esse amor. Batei e abri-se o rosário. Quem está aqui também? Jesus hoje está aqui nessa igreja, batendo na porta do seu coração. Não para que você se torne membro desta ou de outra igreja, mas para que você se torne parte do reino dele. É por isso que ele está aqui, amém? Dá uma salva de palmas a ele. Livro nos discípulos, nós obreiros, Senhor. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Quer saber? Não, né? Sim. Então, aleluia. A falsa circuncisão ela é um pouco mais complexa para a gente entender. A gente tem que falar de coisas peculiares aqui nessa hora. A Bíblia conta a história de Gênesis capítulo 34, não precisa abrir, é uma história bem longa, dos filhos de Jacó. Jacó tinha uma menina, chamava Dina, ou Diná. A Bíblia fala e conta a história que um dos filhos de Siquém, que era uma outra tribo, os filhos de Siquém, vieram e se deitaram com Dina, profanaram Dina, tomaram Dina como mulher. Mas depois daquilo, aquele filho de Siquém, a Bíblia não fala o nome, mas o filho de Siquém gostou de Dina e se compadeceu do estado dela, porque naquela época uma mulher que era violada sexualmente, ela se transformava numa pessoa inútil. Ela jamais casaria, ela jamais iria constituir família, ela seria para sempre sustentada pelo pai, ela se transformaria num peso morto para a família. Os filhos de Siquém, aquele filho de Siquém se compadeceu do estado dela, e ele resolveu ir até Jacó, pedir a mão de Dina em casamento. O cara foi um fanfarrão, atropelou a menina, e ainda vai para o pai pedir a mão da menina em casamento. E Jacó olhou para aquilo e disse assim: cara, você provocou um grande mal para ela, mas para você remediar esse mal, se você quiser tomá-la como mulher, você vai remediar esse mal. Afinal de contas, ela não vai ser um peso morto para mim pro resto da vida. Você vai sustentar ela e vai cuidar dela. E concedeu a mão de Diná para os filhos de Siquém, para o filho de Siquém. Só que dois irmãos de Diná, dois irmãos, Simeão e Levi, ouviram aquela conversa. Chamaram o pai e falaram: pai, tá barato demais, cara. O cara veio, zoou a nossa irmã, atropelou a nossa irmã, agora ainda por cima vai levar ela como mulher e vai sair assim, sem pagar nada pra gente? Não, pai. Obriga que todos os filhos de Siquém façam a circuncisão. Te explico agora o que é a circuncisão. A circuncisão é pegar uma pedra afiada, como uma navalha, e pegar o prepúcio do órgão genital masculino e cortar o prepúcio do órgão genital masculino. Os homens digam ai. 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 Devia doer. Dói. Devia doer. Sem anestesia. Com pedra afiada. Não era com faca, com bisturi, não, meu irmão. É com pedra. Sabe por que Deus instituiu isso? Porque esse ato em que o pai
apenas o pai podia fazer do seu filho, esse ato era um ato de aliança, porque havia derramamento de sangue. Na época, o sacrifício de Jesus não havia sido manifesto, e o derramamento de sangue que o pai fazia para o filho representava uma aliança que um dia Deus ia fazer conosco, derramando o sangue de Jesus. Quem está aqui diz amém? Amém. Então, quem tinha aliança com Deus, até os dias de hoje, os judeus, eles são circuncidados, porque eles fazem aliança com Deus. É um símbolo de uma aliança eterna. Um símbolo de uma aliança eterna. Quem está aqui? Amém. Os filhos de Siquém naquela noite foram todos circuncidados. Todos os homens foram circuncidados. E os filhos de Siquém, os homens de Siquém, gostaram da coisa, porque eles falaram: puxa, cara, o cara atropelou a menina, vai casar com a menina, e ainda por cima a gente vai entrar na aliança do Deus de Jacó, porque era o Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. E os filhos de Siquém falam: meu Deus, cara, nós pegamos o bondinho andando e vamos sentar na janela, nós vamos entrar na aliança do Deus de Jacó. Oh, bendita a hora que você foi violar aquela menina. Eles deviam falar para o filho de Siquém: bendita a hora que você foi fazer aquilo. Só que os irmãos de Dina, especialmente Simão e Levi, tinham um projeto no seu coração. Naquela noite todos os filhos de Siquém foram circuncidados. Estava todo mundo com febre em casa, com inflamação em casa. Estava todo mundo recolhido no leito de dor. Diz a Bíblia que esses dois meninos entraram casa por casa e mataram os filhos de Siquém. Todos foram mortos. Eles dormiram achando que tinham uma aliança com Deus de Jacó, mas acordaram descobrindo que era uma falsa aliança. Quem está aqui diz amém? O apóstolo Paulo fala assim: acautelai-vos dos que têm falsa aliança, falsa circuncisão. A Bíblia diz que nos últimos dias até os que são escolhidos serão enganados, diz a palavra, porque muitos que não têm a verdadeira aliança enganarão os que têm a verdadeira aliança. E que Deus está falando assim: cara, cuidado, porque nos últimos dias fanfarrice dentro da igreja vai aparecer de monte. Cuidado para que ninguém vos engane. Cada hora vão inventar uma coisa, cada hora vão criar uma nova fórmula, cada hora vão criar um novo conceito, uma nova visão. Vão inventar muita coisa nos últimos dias, falando que isso é uma aliança com Deus. Eu posso dizer assim: acautelai-vos dos que têm uma falsa circuncisão. Sabe o que existe de mais novo no Evangelho? O que é mais moderno no Evangelho é o que é mais antigo, a Bíblia. Isso daqui é o que existe mais novo. Não adianta inventar nada acima disso, porque é falsa aliança. A verdadeira aliança está aqui, ó. Isso é reino de Deus, amém? Isso é reino de Deus. Se alguém dizer assim: agora o Evangelho é segundo Eric, é segundo Kardec, é segundo os Mormons, se criarem algo novo, acautelai-vos do da falsa circuncisão. Quem está aqui diz amém? O que existe de mais moderno e mais bonito é o que é antigo, mas que não está passado, não está ultrapassado. Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? A religião, ela produz isso. Ele produz esses três tipos de pessoa. E por que eu estou te dizendo isso? Não sei se eu me avancei demais no horário, pastor. Vai virar vigília? Porque a religião, ela é algo tão sutil que quando menos você percebe, ela pode te envolver. E deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você está sentado hoje aqui, ou está em pé hoje aqui, que nem eu, e deve estar pensando: puxa, eu estou dentro disso.
estou mal nisso, estou mal naquilo, mas eu estou dentro da igreja, eu até sinto a presença de Deus, eu até me agito no louvor. O louvor desse não dá para se agitar, né? Deixar de se agitar. Eu até me agito no louvor, eu até tremo, pastor. Deixa eu explicar uma coisa para encerrar. Agitamento não tem nada a ver com avivamento. Quem está aqui dizendo? Amém. Igreja cheia não é sinal de avivamento. Igreja cheia não é sinal de avivamento. Porque se a gente quiser encher a igreja, é simples. Vamos falar que todo mundo vai ficar rico, não vamos falar de pecado, não vamos confrontar a ferida do povo, só vamos falar que todo mundo vai ficar rico e que o evangelho vai dar tudo que a pessoa quer. Logo, faz fila aqui para entrar, irmãos. Mas isso não é avivamento. Quem está aqui diz amém? Existem duas palavras na Bíblia que se relacionam com fogo. Eu quero encerrar dizendo elas. Uma delas é Esh. Diga Esh. E-S-H. Esh. Esh é fogo na Bíblia, mas é fogo consumidor. Existem algumas traduções de fogo na Bíblia que não é Esh, que é Zuresh. Diga Zuresh. Com Z no começo, SH mudo no final. Quem está escrevendo? Zuresh. Zuresh é fogo estranho. O que acontece é que a religião, ela se apodera do Zuresh. É fogo, mas é fogo estranho. A igreja está cheia, as pessoas estão lá, mas sai, acaba o culto, as pessoas saem, elas nem se lembram do que foi pregado. Elas sentiram o fogo, mas não é o Esh, é o Zuresh. É o fogo que queima de fora para dentro. O Esh queima de dentro para fora. É o fogo que você sente que você foi marcado dentro de você por ele. Você diz assim: quando o culto acaba, eu não estou saindo da igreja aliviado. Essa noite eu não quero que você saia daqui aliviado, porque o papel da igreja não é te aliviar. O papel da religião é te aliviar. O papel da igreja não é te aliviar. Na verdade, eu quero que você saia daqui triste essa noite. Triste com você, mas feliz com Jesus. Porque o avivamento, quando o culto acaba, você diz assim: nossa, eu preciso ser mais cristão. Eu preciso parar de mentir. Eu preciso mudar o meu olhar. Meu Deus, eu descobri nesse culto que eu ainda não sou verdadeiro. Deus, eu estou triste comigo, mas eu estou feliz que o Senhor me mostrou que eu tenho que mudar. Eu vim nesse culto essa noite, mas ninguém lambeu a minha ferida. Muito pelo contrário, o Senhor botou o dedo da ferida e parece que era de mim que estavam falando lá na frente. Eu estou saindo daqui sabendo que o Senhor sabe do meu pecado, que o Senhor sabe da minha fragilidade, das minhas madrugadas na internet. Estou saindo daqui sabendo que o Senhor me mostrou, que o Senhor está vendo todas as coisas. Não estou saindo aliviado. Estou saindo daqui triste, mas com a certeza, Senhor, que o Senhor perdoa os meus pecados e que a partir dessa noite, se o Senhor revelou, porque não há nada oculto que não há de ser revelado, é porque o Senhor perdoou e que o Senhor vai mudar a minha vida. Amém? Isso é avivamento. Isso é avivamento. Meu irmão, com toda sinceridade, não quero que você me aplaude. Eu não vim aqui para vir aplaudir, para ser aplaudido. Eu não vim aqui para animar um auditório de sábado à noite. Eu não vim aqui trazer uma missa evangélica para entreter o seu sábado à noite. Não vim aqui para isso. Nós viemos aqui para buscar a palavra de Deus para que a gente seja mudado. Eu também vim aqui porque eu quero que Deus me mude também. A gente veio aqui para ser mudado por Ele, amém? A gente não veio aqui porque não tinha o que fazer. A gente não vem domingo à noite porque o Fantástico não é legal para assistir. A gente vem aqui porque a gente quer ser confrontado por Jesus, para ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor, um executivo melhor, um estudante melhor. Deus tem a fórmula para isso e a gente vem aqui para ser confrontado por Ele. Dos pecadinhos aos pecadores, será que a gente pode dizer que exista escala de pecado? Mas outro dia no culto o meu irmão disse assim: pastor, eu estou triste. Sabe por quê, pastor? Porque na prova da faculdade
eu olhei para a prova da pessoa que estava do lado e eu copiei a resposta. Eu estou triste porque o Espírito Santo está me constrangendo. Pior ainda, o cara errou e eu errei também. Falei, bem feito. Semeou na carne e vai colher amargo, diz a palavra. A palavra diz isso. Você semeou na carne, você vai colher amargo. Da escala mais alta de pecado, será que a gente pode dizer que há uma escala? Mas outro dia um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, com a esposa, disse assim, eu preciso confessar uma coisa diante dela. Eu traí ela a vida toda. Ela olhou, sério? Ele falou assim, sério amor, mas eu te amo e estou arrependido. Eu falei, Deus salva isso agora. Interfere por mim, porque eu não sei o que eu falo. Bota a tua mão aqui, Deus. E Deus botou a mão, a menina começou a chorar e disse, obrigado por ter dito, amor. Eu falei, agora ela vai dizer que ela trai ele também. Ela falou assim, eu te amo, e eu te amo mais ainda depois disso hoje, porque eu sei que Jesus mudou a tua vida. Eu falei, Deus, obrigado. Respirei fundo. Deus salvou, amém? Deus salvou. Porque o Esh aconteceu. De dentro para fora, não os Esh. Sabe, irmãos, tão lindo ver, a gente viu os ministros ministrando, orando em línguas, e é tão lindo isso, mas para aqueles que são mais tradicionais, é tão difícil entender que Deus pode manifestar a presença do Espírito Santo em línguas, né? E a gente respeita isso, a gente entende que essas pessoas precisam ser respeitadas, mas não é por Zuresh que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Não adianta eu pegar na mão dessa pessoa e dizer assim, você vai ser batizada com o Espírito Santo agora. Irmão da bateria, começa a fazer assim, ó. Eu falei assim, a hora que eu gritar, recebe, você bate no prato. Aí a pessoa grita, recebe, irmão, faz, a luz pisca. E a gente empurra a pessoa para trás. Cai, você foi batizado com o Espírito Santo. A pessoa pode até tremer, se assustar com a queda. Ela pode até sentir o Espírito Santo, mas é Esh, é Zuresh, não é Esh. É Zuresh. Vamos pegar a pessoa e falar, irmão, repete comigo assim, Siri canta lá na praia. Vai, rápido. Siri canta lá na praia, Siri canta lá na praia, Siri canta lá na praia. Foi batizado? Não. Então repete comigo assim, chuma bala house, chuma bala house, chuma bala house, chuma bala house, chuma bala house. Vai repetindo que você vai orar em línguas. Isso é Zuresh, quem está aqui diz amém? Irmão, Deus não precisa que fale nada. Se Ele quer se batizar, Ele te enche, aonde quer que você esteja, e você é cheio do Espírito Santo, e as línguas se manifestam. Ela é uma evidência do batismo do Espírito Santo, uma de tantas outras evidências. Sabe como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Correndo com a prancha debaixo do braço para saber se tinha onda. Correndo com a prancha debaixo do braço, orando, comecei a orar em línguas. Não foi no culto, não foi na igreja, ninguém botou a mão em mim. Foi correndo para a praia, com a prancha debaixo do braço, o Espírito Santo me batizou. Eu comecei a orar em línguas. Eu orei 24 horas sem parar na língua, eu não conseguia falar com as pessoas. Ainda bem que eu estava sozinho, numa pousada. Fiquei orando. Porque a Bíblia diz que aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Eu comecei a ser edificado pelo Espírito Santo. Deus começou a me levar a entender que algumas coisas que eu estava dizendo em mistérios a Deus. Isso é Esh, isso não é Zuresh. Sabe, irmãos, é muito legal a gente ter luzinha na igreja. Estava conversando com o pastor, se o Bruno trabalhar, vocês vão botar uma treliça aqui. Tudo isso é muito legal. Isso é gostoso, é moderno, é atual. As pessoas se sentem bem. A gente consegue entrar mais fácil na presença de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não precisa de nada disso. Deus não se importa se é cadeira ou se é banco, se é com luz acesa ou com luz apagada. Quando o Esh vem, Ele enche o lugar. Ele enche o lugar. O que a gente tem que se preocupar é ser cheio do Esh de Deus. A igreja não precisa de marketing evangélico.
Não adianta a gente fazer marketing evangélico. Não adianta a gente fazer assim, o culto, com todo respeito às igrejas que fazem, o culto da libertação, o culto da salvação, o culto da consagração, o culto da aliança, respeitando as igrejas que assim fazem. Outro dia eu falei com um desses pastores e disse assim: pastor, deixa eu explicar uma coisa. Domingo geralmente é o culto da família. Eu falei para ele: e se um cara craqueito, que precisa de libertação, não for no culto da libertação, for no culto da família, ele não entra? Aí o pastor ficou pensando comigo e falou assim: não, ele entra. Eu falei: então por que você não tira o nome culto da família? Porque cada culto não é culto? Porque no culto acontece tudo, sim ou não, irmãos? Deus liberta, Deus cura, Deus salva, Deus restaura. Então isso é uma coisa que às vezes a gente segue, mas isso é marketing. E a igreja não precisa disso, porque a igreja precisa de Esh. A igreja, no livro de Atos, todos foram batizados em línguas de fogo, de Esh, pousaram sobre as pessoas. Não tinha marketing nenhum, tinha fogo na igreja. E eles saíram pela cidade, orando em línguas, anunciando o evangelho, e todos eram assim, tão bêbados, ficaram loucos, mas eles estavam marcados com fogo, com o Esh de Deus. Levante a sua mão bem alto. Que o Senhor nessa noite te encha do Esh, que tire todos do Uresh, e que o reino de Deus seja conhecido na cidade de Capão, por você e pela pessoa que está ao teu lado, pela presença do Esh, acima de todas as coisas. Quem crê diz amém? Amém. E amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.